Pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Diálogos Olimpianos. Eu sou a Semiramis, professora de História Antiga da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, e eu estou aqui hoje, nessa primeira entrevista do nosso podcast, para conversar com a minha amiga e colega pesquisadora de História Antiga, a doutoranda Janaína Zdebski, sobre o tema da pesquisa de mestrado dela, a prostituição sagrada. Então, eu agradeço muito o aceite da Janaína em ser a nossa primeira entrevistada e lembrando que esse podcast, junto com outros que virão aí na sequência, faz parte de um projeto do GEMAN, grupo do FSM que produz o Diálogos Olimpianos, de desenvolver uma série de podcasts sobre a região do Crescente Fértil. E, para não me alongar muito, já passando a palavra para a nossa convidada, Jana, você poderia falar um pouco para nós sobre sua trajetória acadêmica e como se deu o seu interesse em pesquisar sobre a chamada prostituição sagrada? Então, minha primeira formação é em psicologia e logo depois de terminar o curso de psicologia, eu iniciei o curso de história. E desde então eu já tinha muito interesse em estudar mitologia, história antiga e também a questão das religiões, religiosidades, expressões religiosas ao longo do tempo. Quando eu comecei a cursar História, logo depois eu já iniciei o mestrado no curso de História e também já com esse interesse em pesquisar História Antiga, que é algo que me motivou desde o ensino fundamental. Eu sempre tive interesse por Egito, por mitologia e sempre gostei muito desse tema, tanto que no campo da psicologia eu já me interessava bastante pela abordagem junguiana, que também aborda, né, essa questão das narrativas míticas. Quando eu entrei no mestrado, eu continuei com a graduação e logo depois de terminar o mestrado e a graduação, eu já também entrei no doutorado em História na Universidade Federal de Santa Catarina também, onde eu fiz a graduação e o mestrado. E agora no doutorado, eu pesquiso mais especificamente Mesopotâmia em fontes sumérias. Então, no mestrado, eu tive uma pesquisa com uma região um pouco mais ampla, abordando diferentes fontes de diferentes povos do antigo Crescente Fértil, mas com foco um pouco maior em fontes dos povos do povo hebreu. E agora, no doutorado, eu estou pesquisando o povo sumério. E também faço parte do Meridiano, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Medievais da UFSC. Jana, e em linhas gerais, o que foi a prostituição sagrada e quais os problemas que nós, historiadoras e historiadores, temos em relação a essa nomenclatura para definir práticas religiosas de sociedades da antiguidade? O tema da prostituição sagrada foi algo que me interessou no curso de mestrado. Então, durante a graduação em História, como as disciplinas de História Antiga são já no primeiro período, eu tive contato com esse tema e eu já me interessava também, desde a minha graduação em Psicologia, em pesquisar, em pensar sobre o fenômeno da prostituição. E por ser um tema tão polêmico, né, e que entra em debates recorrentes na política, né, e mesmo nas opiniões da sociedade atualmente, hoje em dia, né, e tem a ver com o debate em torno da sexualidade das mulheres e diversas questões em torno disso. Quando eu fiz a disciplina de História Antiga, eu vi que era possível combinar, então, esse tema de estudar, de pesquisar sobre a prostituição, com pesquisar também outros temas que já eram do meu interesse, como a história antiga, as narrativas mitológicas e também as questões religiosas na antiguidade, porque foi onde eu encontrei fontes que falavam sobre esse tema nesses contextos, né, sobre a prática da prostituição sagrada. E a primeira fonte que eu encontrei foi justamente, né, sobre a qual eu vou falar depois nas próximas questões, que é a narrativa de Tamar em Gênesis 38, na Torá e também no Antigo Testamento que está presente na Bíblia. E quando eu me deparei com isso, eu comecei a perceber esse fenômeno também em diversas outras fontes.
e comecei a perceber que essa prática também estava presente enquanto um rito entre povos que habitaram a região da Mesopotâmia, por exemplo, né, e possivelmente até entre os egípcios e gregos. Então comecei a perceber a recorrência dessa prática ritualística nos povos da antiguidade. Então, a questão da prostituição sagrada, ela se trata justamente de uma prática que tem a ver com esse contexto do âmbito sagrado, que acontecia na antiguidade, então, e essas mulheres, ou então até homens, né, a gente tem registro de prostitutos sagrados, eram sacerdotisas ou sacerdotes de templos dedicados a deuses ou a deusas, né, dos panteões desses povos. E eles, então, praticavam o ato sexual nesses templos em troca de pagamento, que era destinado, então, para o próprio templo, né? E esse rito, ele não tinha a ver somente com a prática sexual em si, ele tinha a ver também com a manutenção do equilíbrio cósmico. Então, ele poderia ser direcionado, por exemplo, para deusas como Inanna, também conhecida como Ishtar na Mesopotâmia, que era uma deusa da sexualidade e da fertilidade. Então, esse rito ele também tinha essa função de manter o equilíbrio cósmico, trazendo a fertilidade, a garantia de fertilidade dos campos, né, das colheitas e tudo mais. Esse rito, a gente também pode pensar, né, na presença dele no rito de Erogamos, que era justamente uma prática no ritual de passagem de ano, né, entre os povos mesopotâmicos, e onde acontecia o sexo sagrado entre o rei e uma sacerdotisa, se acreditando que essa sacerdotisa personificava a deusa e esse rei personificava o próprio Deus. Então, esse rito ele legitimava o papel do rei, ao momento que ele passava a ser o marido da deusa. E ele também era um rito que servia para trazer essa garantia de fertilidade dos campos e de sucesso nesse ano e nesse reinado. Então, esse rito ele tinha a ver com todo o equilíbrio cósmico e ele estava presente, né, como prática destinada a diferentes deuses e deusas desses povos que praticavam então a prostituição sagrada. É claro que eles não chamavam dessa forma, né? Então pode parecer até um pouco anacrônico a gente chamar assim, porque as nomenclaturas utilizadas eram outras, tanto no hebraico antigo, como a gente tem ali na narrativa da Torá, quanto nas escritas na escrita cuneiforme entre os povos da Mesopotâmia. Então, eram outras nomenclaturas utilizadas para definir essa prática, mas que comumente se optou por traduzir hoje em dia na Torá e na Bíblia, então, como prostituta sagrada e prostituto sagrado, prostituição sagrada, né, definindo então essa prática do ato sexual em troca de dinheiro, mas que está presente nesse contexto do âmbito sagrado, e da mesma forma, né, na escrita cuneiforme, como a gente tem, por exemplo, a presença dessa nomenclatura no Código de Hammurabi, a gente vai encontrar diferentes classes de sacerdotisas que são chamadas de diferentes formas e que participavam então desses ritos. Quais as fontes documentais possíveis para se estudar sobre o tema da prostituição sagrada? Fala um pouco para a gente sobre isso, por favor. Sobre as fontes, eu já abordei um pouquinho desde o início da entrevista, mas a fonte que foi a primeira que eu tive acesso, onde eu encontrei, né, a menção a essa prática de prostituição sagrada, foi a própria Torá. E também, como eu já falei, né, nos livros do Antigo Testamento da Bíblia. Então, no livro de Gênesis, em 38, a narrativa sobre a Tamar, que traz essa nomenclatura, prostituição sagrada, mais de uma vez, inclusive, e também vai aparecer de novo no livro de Reis, falando sobre os prostitutos e prostitutas sagradas. Então, essa narrativa do Antigo Testamento, né, é uma fonte onde a gente consegue encontrar a menção a essa prática de prostituição sagrada, mas também outros documentos, inclusive
A epopeia de Gilgamesh, que fala sobre uma prostituta sagrada que conhece Enkidu, e não só, também documentos oficiais, digamos assim, como códigos de leis, que é o caso do Código de Hammurabi, que traz, como eu já falei, essas diferentes classes de sacerdotisas que serviam no templo. Então a gente tem em diferentes povos desse mundo antigo a presença então dessa prática de prostituição sagrada registrada. Jana, em sua dissertação de mestrado, você parte da narrativa mítica de Tamar, Gênesis 38, para tratar da chamada prostituição sagrada. Você poderia contar para a gente um pouco sobre essa narrativa que está no Antigo Testamento, né? E qual a análise que você faz dela? Sim, na minha dissertação de mestrado eu trabalho com essa narrativa mítica sobre Tamar. Tamar, ela é mencionada como sendo a nora de um conhecido patriarca, nesse contexto do Antigo Testamento, que é Judá, e Tamar, ela se casa com um dos filhos de Judá, e ele vem a morrer sem deixar filhos. Então, pela lei do levirato, ela deveria se casar com o irmão desse marido falecido para que os filhos gerados desse casamento fossem então considerados filhos do marido morto e tivessem o direito ao nome, à linearidade, à herança, também para que o nome então desse marido falecido não viesse a se extinguir. E Tamar, ela se casa então com o cunhado, com o Onã, e ele também morre. A partir daí, o Judá, né, o sogro, ele passa a pensar que Tamar poderia ser culpada por essas mortes dos seus filhos. E ele manda ela para a casa dos seus pais e diz que ela deve ficar lá até que o filho mais novo tenha idade para esse casamento. Até que em um momento uma vizinha de Tamar, ela fala para ela que o Judá já estava escondendo de Tamar que o filho já estava grande, que já estava em idade de casar, mas que ele não falava para ela. E a Tamar, ela se revolta e ela vai então para uma encruzilhada, para um determinado lugar e espera ajudar nesse lugar com um véu sobre o seu rosto, se passando por uma prostituta sagrada. Quando ele passa pelo lugar, ele a toma então por uma prostituta sagrada e tem então essa prática sexual com ela, e ao não ter um pagamento para oferecer, ele deixa com ela o seu cajado e também o seu selo, que seria como uma espécie de assinatura, né, como se fosse um carimbo que a gente tem hoje em dia, mas com a assinatura dele. E ele deixa esses objetos com ela, e ela então pega esses objetos, e o combinado entre eles era que posteriormente ele mandaria um cabrito, um animal, para que ela devolvesse então os objetos pessoais dele. Quando um amigo do Judá vai então entregar esse animal para ela, ele não encontra ela e diz que ali nunca houve prostituta nenhuma. O Judá depois descobre que a sua nora estava grávida e vai até a casa dela pedindo para que ela seja queimada, porque ela adulterou. Quando ela sai para fora e diz que o pai dos filhos dela é o dono dos objetos que ela tem em mãos, ele reconhece que são os objetos dele e ele diz então que a Tamar é mais justa do que ele. E ela é então absolvida, né, da sentença de ser queimada e dá origem a uma das principais linhagens de todo o Antigo Testamento, por meio então desse rito que a gente tem ali chamado de prostituição sagrada. A partir disso, eu faço várias análises contextualizando essa prática e essa narrativa do Antigo Testamento, justamente como uma descrição desse rito de prostituição sagrada. E nisso eu consigo trabalhar a questão das mulheres estrangeiras que eram responsabilizadas e culpabilizadas por trazerem cultos estrangeiros e convencerem seus maridos e os homens a se desviarem do culto ao Deus Yahvé e cultuarem deuses e deusas cananeus, né, e de outros panteões.
também faço essa análise da Tamar, sendo possivelmente essa mulher que traz, então, esse rito estrangeiro, mas do qual o Judá participa propositalmente, sabendo do que se trata, né? Então, quem afinal é a pessoa que está se prostituindo ali, será a Tamar ou será o Judá, né? Que cultua deuses estrangeiros nesse rito, e no Antigo Testamento a gente tem muito essa utilização da palavra prostituição como sinônimo de traição ao Deus Yahvé, né? Então, como se ele estivesse se prostituindo a deuses e deusas estrangeiros diante do seu lugar de patriarca, né? Que deveria então estar servindo ao Deus Yahvé. Também faço análise dessas oferendas que ele traz para ela, né? Quando ele oferece esse animal e dá os objetos para que depois possa enviar o animal para ela, como o oferecimento do sacrifício, que então não é concretizado, né? E todo rito ele tem um sacrifício, ele tem a oferta do sacrifício, e também como uma forma de expressar que existiam, então, esses entrelaçamentos culturais, essas formas de conexão entre os povos, onde os ritos e as práticas religiosas, elas circulavam por meio dos casamentos, né, e dessas trocas culturais. Sua dissertação de mestrado, que eu particularmente gosto bastante, você trabalha, então, com a perspectiva dos entrelaçamentos culturais entre as sociedades do Crescente Fértil. Você poderia falar um pouco melhor sobre o que é essa perspectiva para nós? Como eu vinha falando, então, na questão anterior, na minha dissertação de mestrado, eu pude pesquisar, então, algo que eu optei chamar, com base em diversos autores que eu pesquisei, de entrelaçamentos transculturais. Inclusive, a minha própria orientadora, Aline Dias da Silveira, que me orientou na dissertação de mestrado e me orienta na tese de doutorado, também opta pela utilização desse termo. A ideia de entrelaçamentos culturais é justamente reconhecer que esses povos na antiguidade eles não estavam isolados, né, ou presos em ilhas, mas que eles se relacionavam, que existia a prática de comércio, que existiam casamentos entre esses povos, que as próprias práticas religiosas eram compartilhadas, e mesmo quando a gente tem, por exemplo, na Torá e na Bíblia, o repúdio a essas práticas estrangeiras, essa recorrência do repúdio a essas práticas de proibição também, de certa forma, é uma evidência de que elas existiam, né? Esse compartilhamento de práticas de culto e práticas religiosas, a própria questão da guerra, dos conflitos, trazia, né, essa possibilidade de conexão entre povos. Então, a gente tinha as mais diversas formas de compartilhar e de entrelaçar essas diferentes culturas. E também a categoria de entrelaçamentos culturais é uma forma de reconhecer que não é simplesmente uma mistura ou um hibridismo, porque existem também nesses entrelaçamentos relações de poder. Então, a gente precisa reconhecer que existia resistência à assimilação dessas práticas, da mesma forma que existia, então, uma hierarquia social de práticas que eram consideradas aceitas e outras que eram, então, repudiadas, né, e proibidas entre aqueles povos, e essas práticas também tinham a ver com a própria constituição de identidade desses povos. Então, a gente consegue perceber essas relações de poder também presentes. Por fim, Jana, qual conselho você daria para uma jovem historiadora ou historiador que pretende iniciar suas pesquisas sobre a história do chamado Oriente Antigo? Eu penso que pesquisar a história antiga, principalmente nessa região que a gente opta por chamar de Oriente Antigo, né, mas que também pode ser desconstruída essa categoria de Oriente e Ocidente, essa divisão, mas estudar essas regiões, ou seja, os povos mesopotâmicos, os hebreus, os egípcios,
os fenícios, é algo muito importante justamente pela falta de pesquisadores e pesquisadoras que a gente tem, principalmente no Brasil, estudando essas fontes e essas áreas, e também pela variedade e infinidade de fontes que a gente tem para isso, bancos de dados online e até mesmo publicações em português. A gente tem as diversas traduções do professor Emanuel Bolzon, né, de fontes traduzidas para o português. A gente tem o professor Jacinto, de Minas Gerais, agora, que traduziu 2 mitos, tanto a Descida de Nana ao Submundo, quanto a Epopeia de Gilgamesh. A gente tem professoras como a professora Kátia Poser, aqui do Rio Grande do Sul, que também está trabalhando com imagens e selos cilíndricos na Mesopotâmia. Então, a gente tem essa infinidade de fontes e pouquíssimas pessoas estudando. E também essa infinidade de temas. Atualmente, então, eu estou fazendo meu doutorado e continuo estudando, então, essa questão da sexualidade, dos ritos de sexualidade nesse mundo antigo, mais especificamente os ritos e conjuros e fontes que tratam sobre sexo e guerra, dedicados ou então contextualizados nos cultos da deusa Inanna, nesse mundo sumério. Então, também tem uma infinidade de fontes, da mesma forma que para pesquisar o povo hebreu, a Torá, o Antigo Testamento, são narrativas muito ricas e a gente consegue pesquisar tanto a partir do viés religioso e das práticas religiosas, mas dentro das próprias narrativas míticas, a gente consegue perceber questões políticas e de relações de poder, consegue pesquisar gênero, história das mulheres, e também consegue pesquisar documentos oficiais, matemática. Então, é uma infinidade de temas que a gente consegue abordar nesse mundo antigo e também presente em uma infinidade de fontes, né? É possível pesquisar a história antiga do Antigo Oriente Próximo e é muito necessário, inclusive, né? Porque a gente cria essa noção de alteridade, mas também de perceber que esses povos não tinham nada de bárbaros e que a gente atualmente não é tão evoluído ou nessa relação, né, de escala de evolução que muitas vezes a gente tende a atribuir à civilização e à sociedade, que ela não faz tanto sentido assim, e que a gente precisa desconstruir ainda vários paradigmas de, inclusive, achar que esses povos, eles eram atrasados, ou que a utilização dos mitos para esses povos era puramente porque eles não entendiam o que acontecia no mundo, ou que os mitos eram mentiras criadas, porque o mito ele tinha uma função social. Essas narrativas, elas tinham funções sociais e elas servem, inclusive, para a gente pesquisar, como eu já coloquei, relações políticas entre esses povos, né, e questões do cotidiano. Então, é possível e é necessário pesquisar a história antiga do Antigo Oriente Próximo. Para encerrar, então, eu agradeço novamente a Janaína e gostaria de lembrar que a escolha da Jana para ser a primeira entrevistada do nosso podcast Diálogos Olimpianos não foi por acaso e nem simplesmente porque nós somos amigas e ela é membro do Meridiano, que é um grupo parceiro nosso, mas porque o GEMAN tem um grande interesse nos estudos que envolvem esse chamado Oriente Antigo, ainda que o podcast tenha esse nome, Diálogos Olimpianos, o que remete à Grécia e aos deuses do Olimpo e também aos diálogos platônicos. Nós temos algumas pesquisas no grupo, se voltando para a sociedade do crescente fértil, e trabalhamos também na perspectiva de desconstruir as fórmulas prontas sobre o Oriente, como a Jana falou, dentro aí da linha de trabalhos do Edward Said. Inclusive, quem tiver interesse em saber melhor sobre essa perspectiva, eu sugiro que ouça o nosso podcast sobre orientalismo, que foi o primeiro aqui do Diálogos Olimpianos. Dessa maneira, então, pensar essa construção da prostituição sagrada em nossa primeira entrevista foi algo que realmente está dentro de um projeto maior do grupo e que eu comentei, inclusive, no podcast de apresentação postado aqui também no Diálogos Olimpianos. Então, obrigada a todas e todos que nos ouviram até aqui e fiquem ligados nos próximos podcasts que virão por aí.